Confesso a vocês que eu não ia pregar nessa palavra, mas Deus está batendo no meu coração o Êxodo, e esse capítulo em especial. E eu vou onde Deus está falando. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou e disse: eis que a sarça arde no fogo. Eu pulei aqui alguma coisa aqui. Deixa eu só voltar aqui. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. A pergunta de Moisés é essa: por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegue para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Só até aí. Podeis assentar, dando glória a Deus. Se puder vir no fundo, se não der para se cansar, eu ponho no playback. Tá bom? Não quero abusar de você, não. Tá bom? Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós tomamos por base aqui, exposição, quem já tem mais de um ano na igreja aí, acho que já ouviu umas 3 vezes, pelo menos, alguém pregar sobre esse texto, né? É um texto bem famoso na igreja, bem pregado pelos pregadores. Só que esse texto aqui específico, ele fala um pouco no meu íntimo. Por quê? Porque dentro desse texto, Deus me apresenta algumas posições e alguns personagens. E é muito interessante o que Deus está tratando no livro de Êxodo com Moisés. Nós sabemos da história, nós sabemos quem é Moisés, nós sabemos que Moisés é um hebreu. Sabemos que Moisés, ele, quando cresceu, teve toda aquela situação lá no Egito. Uma das situações foi um decreto do faraó dizendo que toda criança, antes dos 2 anos ou até 2 anos de idade, era para ser morta do sexo masculino. Joquebede, é isso, não é isso? Ela esconde o seu filho porque não quer ver o seu filho morto. E por um tempo ela consegue esconder. E nesse tempo que ela esconde, existe dentro do coração dela uma angústia, uma aflição, porque ela sabe que a qualquer momento ele pode ser descoberto. E se ele sendo descoberto, ele vem a óbito. E toda mãe não quer perder o filho que ama. Toda mãe não quer ver um filho que ainda tem um futuro pela frente vir a óbito. Aquela mãe, ela planeja um projeto para o filho. Toda mãe é desse jeito. Meu filho vai crescer, vai ser assim, 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 eu vou educar desse jeito. E aquela coisa toda. E aquela mãe sofre essa aflição. Ela sabe que a morte está batendo na porta. Enquanto existe um decreto de morte, a Bíblia diz que o menino crescia escondido. Enquanto existe um decreto do lado de fora, do lado de dentro, o menino está escondido e crescendo. Isso aqui é muito interessante. Até eu chegar onde eu vou chegar, eu preciso passar por isso aqui. Por quê? Porque ele está escondido, o menino. Mas ele está crescendo. A primeira revelação que Deus traz aqui é: você não precisa crescer fora primeiro. Você tem que crescer dentro. Não adianta procurar fora. Quem tem que te reconhecer primeiro é quem está dentro. Por quê? Porque quem está dentro conhece quem você é, de verdade.
Quem está dentro conhece a tua intimidade. Quem está dentro sabe o momento que você tem fraqueza, o momento que você chora, porque fora é terno, é gravata, tá bonito, fala bonito, roda, pula. É muito bom isso, mas quem está dentro conhece de verdade. E o segredo do teu sucesso é começar dentro primeiro. Se dentro você é reconhecido, pode ir para fora, Deus vai te abençoar. Mas se dentro não tem aprovação, não vai para fora, você vai bater a cara e vai voltar chorando. Então o decreto existe, mas o menino crescia. Não tinha holofote, mas o menino crescia. Eu vou ser mais cirúrgico. Ainda não tinha muita visibilidade, mas estava crescendo, pastor. E isso é interessante demais. Porque tem gente que quando começa a fazer as coisas quer que dá um. E Deus está dizendo, calma. Um dia para mim é como 1000 anos. A Bíblia diz que quando Samuel, ele pega aquele chifre, coloca o óleo e vai até a casa de Jessé. Por que Deus decide ungir, aleluia, Davi no meio da casa? Porque Davi sabia o sofrimento que ele estava vivendo. E o maior gigante de Davi, eu já disse aqui, não foi Golias. Golias é muito pequeno para isso. O maior gigante dele foi o desprezo do seu pai. Só que quando Samuel se encontra no cenário da casa de Davi, Davi está no campo trabalhando, e ele é chamado, todo mundo sabe a história. Ele vem, e passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, vocês sabem da história. Aí ele vai perguntar, tem mais alguém? Quem despreza tem que dizer, tem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Espera ser chamado. Eu vou ser mais cirúrgico, Deus está dizendo que vai chamar teu nome. Acredita quem quiser, mas eu estou escutando um barulho de telefone tocar e porta se abrir. Eu estou ouvindo um barulho tocar, telefone tocar e alguém dizendo assim, que saudade eu tava de você. Vem me visitar, onde você mora? Isso aqui arrepiou. Deus está dizendo para alguém que Ele vai lembrar do teu nome para alguém, e alguém vai chamar você. E a ordem é, pode ir, porque eu já liberei a palavra. Está entendendo isso aqui? Davi espera ser chamado, e quando ele entra na casa, quem despreza tem que ver ele sendo ungido. Pelo primeiro momento ele não sentou no trono, mas ele já sabia quem ele era. O segredo de quem cresce escondido, segura isso aqui, é porque ele sabe quem ele é. E ele sabe onde ele vai chegar. É por isso que você precisa valorizar o momento, aleluia, do anonimato, pastor Rafael. Por quê? O anonimato vai dizer quem você vai ser lá na frente. E se você não é fiel no anonimato, Deus não pode te colocar lá em cima, porque você não vai ser fiel. Se você não é fiel com salário mínimo, você nunca vai chegar no salário mais alto, porque Deus não vai te perder. Está entendendo isso aqui? Então cresça. Está escondido, mas você está crescendo. Está doendo? Ai, mas você está crescendo. Está gritando e acabou a lágrima, mas você está crescendo. Talvez você deixou alguém em casa doente e veio para a igreja, está preocupado, mas você está crescendo. E Deus está dizendo, enquanto você está aqui, eu estou trabalhando lá. Enquanto você se abre o coração aqui, se rasga aqui, eu estou encontrando Ele lá. Joquebede, Moisés não vai morrer não. Vai não. Maria, calma, Lázaro não vai morrer não, ele está dormindo. Aleluia. Jairo, fica tranquilo, crê somente. Está entendendo isso aqui? Parece que está tudo bagunçado, irmã Maria. Você olha para um lado, cadê Jesus? Você olha para o outro, onde é que está Ele? Deus está dizendo para você, eu estou com o controle ainda na minha mão. Está tudo bagunçado, ó, mas o controle está na minha mão. O terremoto que eu desci através da adoração de Paulo e Silas
Não é o mesmo terremoto da terra. O terremoto da terra bagunça, mas o meu coloca tudo no lugar, quebra a cadeia, liberta preso e traz vida. Recebe isso. Está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. E ela se preocupa. Não dá para esconder mais. Agora meu filho vai morrer. Só que eu gosto de Deus, porque Ele dá estratégia no momento certo, na hora certa. E quando parece que não vai dar, Ele chega e faz. Ela começa a preparar a arquinha. Betuma. Prepara com cuidado. Imagina ela preparando isso e o coração dela. Meu filho vai para um rio, não sei onde ele vai parar, mas Deus tem a direção certa. Está entendendo isso aqui? Ele está até longe, mas Deus está com ele. Ele está direcionando. Talvez ele não está perto de você e você está perguntando por que ele não está aqui. Se preocupa não, Deus está guiando ele, ó. Está guiando. Passa sol, passa chuva, mas ele está guiando. E Deus sabe onde colocar ele, pastor. Prepara, não dá mais. Chegou o momento da despedida. Eu não gosto de me despedir. Eu não sou nem pai ainda. Imagine uma mãe, imagine um pai. E ela joga e vai embora o menino. E o coração de uma mãe triste. Irmão, para fazer isso aí tem que ter muita fé. Tem que ter. Eu não teria. Eu acho que eu ia dar uma de doido e sair na mão com o soldado, não sei, alguma coisa eu ia fazer, mas eu não ia. Mas ela teve fé. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, decreto não pode matar. Quando Deus tem um propósito na vida de um ser, diabo não pode matar. Droga não pode matar. Bebida não pode matar. Fofoca não pode matar. Depressão não pode matar, doença não pode matar. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Ela largou o menino, aflita, e ele foi. E a irmãzinha vai atrás, só aqui, ó, sem a mamãe saber, ó, acompanhando a trajetória, o caminho. Aí a princesa desce, todo mundo conhece a história. A serva dela está mais próxima. Ela está mais longe. Elas pegam a criança. Ela recebe a criança como um filho. A menina vem. Olha a estratégia de Deus. A senhora não vai cuidar de criança. Uma princesa cuidar de criança? Não vai. Não cuida nem do dela. Eu tenho uma mãe, uma ama lá, que pode cuidar dela. Ah, é? Então chama. Deus vai chamar teu nome pela segunda vez. Tá pegando? Desceu do céu isso aqui. Pode chamar ela. Porque ela vai amamentar e eu vou pagar. Tem um decreto, mas ela está cuidando. Está amamentando. Está preparando o menino. E está recebendo para isso. Deus está dizendo para alguém, eu vou chamar teu nome. Acredita quem quiser, mas eu estou vendo aposentadoria aqui, viu? Acredita quem quiser, mas Deus está fazendo algo extraordinário aqui. Eu estou vendo gaveta sendo puxada, um arquivo escondido lá, colocando na mesa, e Deus diz assim, assina, dá a vitória para ele. Estou vendo. Vai ser chamado o teu nome pela segunda vez. Aí vem a mãe, aflita. O que foi? Chega lá, tá Moisés. Ó, você vai cuidar, você vai alimentar, você vai ensinar. E quando chegar um tempo, você vai entregar para mim. É assim ou não é? Deus faz assim ou não faz? Não estava perdido para Joquebede? Mas Deus teve uma situação que ele falou, eu vou fazer. E Deus está dizendo para alguém, eu vou fazer. Eu operei lá e eu vou operar aqui hoje. Eu não mudei ainda. Eu não mudei ainda. Eu sou o mesmo. O que me chama a atenção, mas vai chegar nesse texto aqui ainda.
E aí ela pega o menino e começa a crescer. Está feliz, está cuidando, está amamentando. E agora o decreto já não é mais válido para o menino. Deus anulou o decreto. Você está entendendo? Por causa de um propósito que ele tinha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você está chorando hoje e você não está entendendo. Mas é por causa de um propósito que você está chorando. Com todo respeito, a mãe do pastor sabe por que ela chorou. E muitas das vezes ela não entendeu porque tanto ela chorava. Mas hoje ela contempla o propósito. Está entendendo isso aqui? E Deus está dizendo, com você não vai ser diferente não. Pode todo mundo dizer que já era, que acabou, que não vai dar mais certo. Mas enquanto a palavra está na boca dele, dá. Enquanto ele falar que ainda há esperança, há esperança. Enquanto ele falar que pode, pode. Falaram para mim que eu não ia casar. Falaram para mim que não ia dar certo para mim. Deu. Eu não sei o que ele disse, enxergou em mim, mas enxergou. É coisa de Deus, cara. Você está entendendo isso aqui? Vamos correr. Chega o tempo e Deus está dizendo para alguém: espera o tempo. O mais difícil é esperar o tempo. Eu sei disso. Pensa num cara ansioso. Quando eu quero um negócio, eu quero para ontem. Aí Deus fala: não é o tempo, não é agora. Espera mais um pouquinho. Se acalma. Eu sei que eu estou fazendo. Eu estou preparando o melhor. Mas eu quero agora. Mas eu quero agora. Quero desse jeito. Deus está dizendo: calma. Segura o freio. Você só consegue se ver aqui. Eu estou te vendo lá. A tua mente é limitada para o que eu tenho para você. Por isso que o tempo Ele estabeleceu para a gente, não para Ele. Se Deus quiser, escuta o que eu estou falando. Se Ele quiser, Ele faz por você uma coisa de 20 anos em um dia. Se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, vai ter que esperar os 20 anos. Não é? Mas Ele faz, irmãos. Quando eu pensei que não ia dar certo, deu. Recebi não de uma imobiliária, recebi não da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Alguém dizendo: não tem salário, não tem fundo. E eu falando: mas vai dar certo que eu vi. Daqui a pouco o telefone toca: deu certo, foi aprovado, vem aqui, a tua foi a única, o arquivo está na minha mão, estou esperando você. Aí eu vi a reticência lá, assinei. E Deus está dizendo: eu posso fazer por você. Eu posso. Não tinha R$1 para casar, irmão. Daqui a pouco apareceu. Isso aqui é para quem vai casar, viu? Recebe. Deus faz, irmão. Eu gosto de pregar desse jeito, pastor. Eu vou correr para adorar. Cresceu. Chegou o tempo de entregar o menino. Ela entrega. Deus está dizendo: chegou o tempo, viu? Você que chora muito. Você que está vivendo de um ano passado, entrou esse ano chorando ainda. Está chegando o tempo. Está chegando a hora. Deus vai chamar a tua senha. Deus vai chamar o teu nome. Alguém está entendendo isso aqui? Alguém está entendendo isso aqui? Alguém vai chamar o teu nome. Alguém vai chamar. Deus está mandando eu contar e eu vou contar. Aleluia. Alguém vai chamar o teu nome. Entrei num propósito para minha mãe se aposentar e meu pai. E eu falei: eu só vou parar quando eu receber a notícia que está aposentado. Faltava um tempo para minha mãe ainda. Meu pai já tinha passado, minha mãe faltava. E alguém dizia: não sei se vai dar certo, não. E eu falei: eu não te perguntei. O propósito é meu e eu vou continuar fazendo. Às vezes, irmão, parece que eu sou ignorante, mas eu não sou. É porque tem gente que sem intenção, ela não tem a intenção, mas o diabo tem a intenção de desmotivar a pessoa. E às vezes ele usa alguém que está do teu lado para te trazer uma palavra para te desmotivar. E você tem que ser esperto de dizer: não aceito isso não. A fé é minha, o propósito é meu. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Eu vou continuar aqui desse mesmo jeito. Mas ele fez. E foi uma atrás da outra. Meu pai se aposentou, em seguida veio a minha mãe. E
E vai acontecer na vida de alguém aqui. Não sei para quem que é, não sei quem está aposentado, quem não está, mas vai acontecer na vida de alguém aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vamos correr. Cresceu, entregou, chegou o tempo, foi chamado. Moisés cresce. Aprende a lutar. Aprende toda a estratégia militar. O cara vira um gênio. E chega o tempo de Moisés também ser chamado. Terceira vez Deus chamou. Acontece uma situação, ele descobre que ele é hebreu. Ele vê seu irmão morrendo, escravizado. E o texto vai dizer que quanto mais afligia, mais o povo crescia. Que mistério é esse, né, pastor? Quanto mais a obra aperta, mais cresce. Já percebeu? Sai 2, Deus continua sustentando a obra. Sai 3, Deus continua sustentando a obra. Sai 4, Deus manda. Sai 5, Deus sustenta. E alguém está dizendo assim, vai morrer, vai não. Enquanto a obra for dele, ela permanece aberta. Enquanto a obra for dele, vai crescer. Morre você, mas a igreja fica aberta, fica viva. Está entendendo isso aqui, meu? Porque esse é o texto. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Eu aprendi isso e vou passar para quem não sabe, meu irmão. A porta é instrumento de defesa. Se a porta é instrumento de defesa, escuta, porque eu escutei isso do pastor Eliseu Rodrigues. Ele vai dizer, se a porta é instrumento de defesa e a igreja, a porta não vai prevalecer. Se a porta do inferno não prevalece, quem avança é a igreja, não é o inferno que avança. Ela é porta de defesa, mas quando a igreja avança, ela não tem força para segurar. Deus está dizendo, a tua oração derruba a porta do inferno. A tua oração quebra a cadeia, quebra a gema, quebra a corrente, cura, levanta, faz. Está entendendo isso aqui? Chegou o tempo de Moisés, pastor. Ele vai para o deserto, encontra um monte de pastorinha. Olha o propósito de Deus. Um monte de pastor. Tem uns valentes lá afrontando elas. Ele chega lá, faz o negócio, acontece. Ele é convidado para ir até a casa delas. Ele não sabia, mas ele estava diante da esposa dele. Ele não sabia, mas ele estava diante de um grande conselheiro, seu sogro. Ele não sabia o propósito, mas Deus sabia onde ele ia chegar. Ele casa com ela, tal, tudo acontece. Eu estou morrendo por causa do horário, para ser fiel ao horário. Aleluia. E chega o tempo que ele está apacentando. Percebeu? No Egito, ele aprendeu estratégia militar. Ele aprendeu todo o sistema do Egito. E agora ele vai aprender a ser pastor. Eu não é pastor. Deus preparou ele primeiro para depois mandar ele. Está entendendo por que está no anonimato? Deus está te preparando. Está entendendo por que está doendo? Deus está te preparando. Está entendendo por que está machucando? E muitas das vezes recebe muitos nãos e você não aceita esse não. O não de Deus é muito sim. Tem não de Deus que é melhor que um sim, porque Ele te vê lá na frente. O que Ele desenhou para você, tem coisas que não pode tirar você dessa rota. Ele diz não mesmo. Mas todo não de Deus é uma exaltação na tua vida. Ele disse o que para Adão? Não comerás o fruto. Ele comeu, morreu. Não come. Come, tem a consequência. Não aceito não, tem a consequência. Ele disse o que para Paulo? Não vou tirar o espinho da carne, mas a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê? Ele sabia que o espinho na carne segurava Paulo na presença. É melhor Paulo mancando na presença do que Paulo curado fora da igreja, fora do evangelho. Tem coisa que não vai sair, vai ficar. Mas é Deus dizendo para você, eu estou te segurando no altar de Deus. Eu te amarrei no altar. E porque eu te amarrei no altar não tem jeito. Vai ter não que vai ser melhor que sim. Mas é pro teu bem, meu filho. E agora ele está apacentando. E chegou o tempo dele ser chamado pela 4ª vez. Ele sobe o monte.
ele vê uma sarça queimando, mas ela não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele. Porque era normal a sarça queimar, viu, irmãos? Não é uma coisa, era natural. O sol era tão forte que a sarça queimava, né, pastor? Mas ela queimava e não era consumida, ela continuava verdinha. Continuava com as folhas. Ele falou, rapaz, esse negócio é estranho. Aí o coração dele é chegar mais perto. Aí Deus vai conhecer o coração dele. Fala, opa, não chega para cá. Porque aqui não é o palácio de Faraó. Aqui não é o teu local de trabalho. Aqui não é as campinas que você está passando, Moisés. Aqui é Terra Santa. Deus está preparando Moisés para a obra. Deus está limpando Moisés para mandar ele. Moisés nem sabe o que ele vai receber. Mas ele está preparado. Está entendendo isso aqui? O teu choro está te preparando para uma grande bênção e você nem sabe. Mas é grande. Ele não sabia. Mas era grande. Eu fico tentando imaginar a mente dele. Rapaz, eu estava no palácio. Quero saber quem é minha mãe. A Bíblia não fala, eu posso conjecturar. Tenho uma vontade de voltar para o Egito. Só para ver minha mãe, mostrar os netinhos, mostrar os meninos, mostrar a esposa, mostrar a família que Deus me deu. Porque ele aprendeu com Jetro quem era Deus, ele aprendeu com Jetro tudo. E Deus conhece o coração dele. Só que enquanto ele está aprendendo, tem um povo que está sofrendo 430 anos. E toma chicote. É assim, né, pastor? E toma para lá, e toma para cá. Só que o povo crescia. Crente é desse jeito, irmão. Não tem jeito, irmão. Pode apertar, pode dizer, pode falar que vai morrer, vai não, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Não tem jeito, o crente é desse jeito. Deus sempre mostra uma forma, uma estratégia para você crescer, mas você não morre. O Faraó estava cansado, já falou, rapaz, esse povo não morre não. Eu estou colocando trabalho. Já fiz levantar estátua, fiz fazer cabeça, fiz fazer múmia, fiz fazer tudo, mas não morre. E vai fazendo o pé tomando chicote, mas não morre. Se pegasse um soldado egípcio para tomar uma chicotada, pastor, ele morria com a primeira. Eu estou lhe dizendo, o povo de Deus é diferente. Você tem um privilégio muito grande. Depois que eu me converti ao Evangelho, eu falo para a Letícia, sabe, eu quero voltar de Pará, e eu estou começando ainda. Aí quando eu penso em parar, eu fico pensando assim, mas eu vou fazer o quê? Se eu só sei fazer isso. Eu não sei fazer mais nada. Só sei ir para a igreja. Dar glória, dar aleluia. Ajudar o pastor, ajudar as irmãs. Você está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. É simples a palavra, mas é revelada. Moisés está preparado para receber a chamada? E Deus fala com ele. Ele vai dizer, ó, tem um povo lá no Egito. E eu ouvi a aflição deles. Eu senti a dor que eles estão sentindo. Eu vou melhorar. Eu enxerguei a lágrima dele e dela na madrugada. Moisés, eu vi. Moisés, eu te tirei do palácio. Te trouxe para o deserto. Te dei uma família. Porque eu estou te preparando para ser o libertador daquele povo. Mas ele vai dizer assim, mas eu sou gago. Preocupa não, que eu sei que tu é gago. Mas eu já preparei Arão para você. Está entendendo o que Deus está dizendo? Na tua limitação, Deus preparou alguém para te ajudar. Na tua dificuldade, a tua esposa, ela sustenta. Eu já falhei muito, irmão, mas a minha esposa me sustentou. A gente está começando agora. Eu já estou falhando. Quando tiver 20 anos, coitada da bichinha. Está entendendo isso aqui? Na tua limitação, Deus te prepararão. Pastor, na tua limitação, Deus preparou o pastor Josimar. Na tua limitação, Fred, Deus preparou eu. A tua esposa. Está entendendo isso aqui? E Deus está dizendo para alguém.
Estou te preparando. Mas eu sou gago, mas você vai. Mas é Faraó, mas você vai. E eu vou fazer o que lá? Eu vou dizer. Vai. E ele vai. E a esposa concorda, deixa ele ir. Que bom quando a esposa concorda, irmão. Tá bom. Não tô batendo ninguém não, tá? Vai. Lá do outro lado, Deus fala com Arão. Deus chama Arão. Deus chamou pela quinta vez. Eu estou dizendo isso aqui porque Deus está mandando, irmão. Deus chamou pela quinta vez. Deus vai chamar teu nome. Marcelo, Deus vai chamar teu nome. Samuel, Samuel, Samuel. Você vai dizer a mesma coisa que Moisés disse, que Samuel disse. Eis-me aqui, Senhor. Tem gente que ele vai chamar de madrugada e dá aquele frio. Vai acordar cedo para trabalhar, está dizendo assim, levanta e diz, eis-me aqui. Eu preciso falar com você. Deus está dizendo, eu vou chamar teu nome. Tem um encontro de irmão, estou correndo, porque não vai dar para falar tudo. Eles são chamados e tem um encontro. Eles vão para o deserto, o Egito. Se encontra com o Faraó. E a palavra de Moisés é, liberta o povo de Deus. Em outras palavras, para entregar um culto a Ele. Eu vou melhorar isso aqui. São 430 anos sem um culto público, livre, porque eles adoravam. Mas era um culto livre. Eles não tinham aquela expressão de entregar um culto que eles queriam, de entregar um sacrifício que eles queriam. São 430 anos, só que Deus chamou Moisés para falar. Diga para Faraó, 3 dias, deixar o meu povo e me sacrificar. Era tudo uma estratégia. O Faraó fala, não vai. Se não for, ele vai mandar praga. Se não deixar, ele vai mandar praga. A primeira proposta de Deus para Faraó é 3 dias. Ele não quer. Não quer, não segura. E vem 1, vem 2, eu vou correr. Vem 3, vem 4. Eu sei que Deus ia libertar, mas no primeiro momento ele queria 3 dias. O Faraó não quis a proposta, então ele vai dizer assim, agora eu vou libertar por completo. Vai todo mundo sair do Egito. E quem quiser do Egito vir, pode vir que tem lugar. Mas vai sair. E Deus foi provando. Deus foi provando a fé de Moisés, a fé do povo. E foi trabalhando no coração de Faraó. Porque o texto vai revelar que Deus abriu o coração dele para libertar e ao mesmo tempo fechava para ele não deixar ir. Sabe o que Deus estava fazendo? Mostrando para Faraó que ele podia até ser grande para os homens, mas para Deus ele não era grande não. Deus estava comparando o Faraó com aqueles hebreus que ele chamava de escravo, que ele mandava descer o chicote. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deixa te humilhar. Para Deus você é igual a ele e ele é igual a você. Deixa dizer que você não tem porque ele tem mais. Só porque ele tem caixinha de não tem problema não. O que importa é o que está aqui dentro. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter tudo, mas se não tiver presença, a trombeta toca, o carro fica a casa, fica ele, mas você que andou de ônibus a vida toda sobe, governa, desce com ele. Oh meu Deus do céu, Deus está dizendo isso aqui para você. Sabe o que Deus está dizendo? A recompensa é grande. Quantos não você deu para agradar a Deus? Você sabe. Você pensa que Deus não guardou? Ele guardou, irmão. Sabe aquela proposta que Deus diz assim, não aceita ela, mas Deus é melhor que essa. Não aceita, mas Deus, vou ganhar mais. Não aceita, e você não aceitou para agradar a Deus? Se prepara, tem recompensa. Está entendendo isso aqui? Vou finalizar, se coloque de pé. A permissão do pastor. Todo mundo conhece a história. Passou as pragas. Deus vai tocar onde o Faraó mais temia, no filho. Morre todo mundo. E é muito engraçado que morre só Egito, né? Os de Deus fica tudo vivo. Vem o espírito da morte, vai passando, todo mundo sabe da história. Está o sangue lá na porta. Vai matando todo mundo. Aí ele libera. Quando o camarada é carrasco, Deus é mais carrasco que ele, mas ele vai entregar a vitória na tua mão.
Você está entendendo isso aqui? Quando ele começa a dificultar, Deus começa a colocar dificuldade nele, só para libertar, só para entregar a tua vitória, mas ele entrega. Eu não sei qual vai ser o meio, eu não sei como vai ser a forma que Deus vai fazer, mas ele vai fazer na tua história. Presta atenção, Deus chamou 5 vezes. Outra coisa, Deus chamou Moisés no meio da sarça, porque ele olhou para o meio. É no meio que vai ter honra, é no meio que vai ter glória, é no meio que Deus vai te chamar. Te feriram, te machucaram, talvez te jogaram pela porta do fundo, mas quando Deus te chamar vai ser no meio. Está entendendo isso aqui? É no meio. É no meio também que dói, mas é no meio. Irmãos, receba essa palavra. Eu vou fazer uma oração e vou entregar o microfone para o pastor. Gracioso Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor vai chamar nomes aqui. Eu vou ser mais ousado, Pai. Eu vou usar minha fé. O Senhor vai chamar o nome de cada um que está neste culto, de cada um que está nos assistindo, de cada uma pessoa que aqui está sendo representada. Pai, a tua palavra é viva e ela é eficaz. Senhor, foi uma palavra simples, Pai, mas eu sei que ela tem endereço certo. Ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abre as portas para os teus filhos. Se porventura existir alguma pessoa aqui, Senhor, vivendo um momento financeiro ruim, Pai, vivendo uma preocupação evidente em sua alma, em seu semblante, Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Se porventura é uma enfermidade fisiológica, ou uma enfermidade, Senhor, espiritual, Deus, eu peço a Ti, Senhor, entra com cura, entra com transformação. O Senhor, meu Pai, libertou aquele povo do Egito, preparou uma terra para eles, ó Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, liberta a mim e ao Teu povo, Senhor, de todo o mal, ó Pai, de tudo aquilo que nos impede de alcançar a Ti. Ó Deus, glorifica o Teu nome em nossa vida. Deus, cada sonho aqui depositado, cada desejo aqui depositado, Senhor, cada lágrima aqui derramada, ou também nos seus lares, no seu quarto, na sua cozinha, aonde eles orarem, Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, atende com preciosidade, com cuidado, com propriedade, Pai. Meu Pai, é o Teu Espírito que nos motiva a orar desse jeito, e eu peço a Ti, Deus forte, o Senhor é Deus que